Mais uma bela noite, né? Estamos reunidos numa casa onde temos a oportunidade de aprender ou de recordar aquilo que já sabemos, mas que não utilizamos. Veja que nós às vezes estamos fazendo uma coisa com o nosso conhecimento, igual que fazemos com roupa de passeio, só usamos no passeio. Não, é para usar em casa, desfrutar daquilo. Qual o tempo que nós temos? Lembrando que nós temos a data do corpo, mas e a data do espírito? Então vamos começar a colocar em prática o que nós já sabemos. Por que arquivar conhecimento? Não, nós estamos com aquele aluno que só estuda tabuada na época da prova de matemática. Por isso nós erramos nas contas. A cada dia nós temos que pensar, hoje é um dia de eu colocar em prática o que eu já sei. E para colocar em prática temos que ter paciência, perseverança naquilo que estamos fazendo. Pois parece que até o próprio tempo, todos nós dizemos isso, corre depressa quando nós queremos fazer alguma coisa útil. E, no entanto, quando nós estamos com preguiça, com calma, como que o tempo nos facilita tudo isso? Mas precisamos aprender uma coisa, educar o nosso pensamento. Quando Jesus disse vigiai, vigiai o seu pensamento para não permitir que ele se transforme em palavras, atitudes, ações e reações. Se ele nos chamou de semeadores, então nós plantamos as ações, as reações, as emoções, onde estamos. E se ele disse que nós colhemos o que plantamos, e qual é a primeira sementeira que nós fazemos? Em nós. Olha que coisa difícil. A primeira sementeira que nós fazemos é em nós. Eu esquecer? Como? Eu consegui isso? Como? Nós já nos colocamos sendo um solo estéril. Eu não posso fazer isso. E quando os convido a fazer alguma coisa, não dá para mim. Então, o que estamos fazendo com o conhecimento que possuímos? Aquele velho livro que vem desde o meu bisavô na prateleira, que eu não quero abrir, que ele está empoeirado? Não. Jesus nos deu o conhecimento, um exemplo para que nós temos. E após Jesus, quantos irmãos nossos nos lecionam? A verdade é que nós, por exemplo, que estamos no educandário, quando tínhamos no colégio, várias matérias. E cada um é o professor de uma matéria dessa nos ensinando. Até os alunos mais relapsos sabiam isso. Só que tem que nós somos esses alunos relapsos que estão em recuperação e reencarnados outra vez no mesmo educandário. Só que tem que às vezes o educandário nos trocou de sala, que é de lá, mas é o mesmo aluno. Tem aqueles que nos dão uma colinha, tem aqueles que nos cobram. Então, vamos desfrutar dos nossos pensamentos e vamos ver como estamos utilizando as nossas palavras. Olha que bênção que é uma palavra. Jesus, com palavras simples, fez maravilha. E veja que nós sabemos isso, pois quando alguém nos dá um sim, a palavra de 3 letras. Ai, que alegria. Quando alguém nos dá um não, olha, não podia falar isso. Olha o valor da letra. E nós esquecemos disso. Não, vamos começar então a lembrar isso, que pensamentos e palavras criam caminhos, ações, reações. Pensamentos criam caminho, ações e reações. Por onde nós andamos depois? Por esse caminho que criamos com as palavras, criamos com os pensamentos, com as nossas ações. E como isso é divulgado. Quando você chega num lugar e fala, a gente conhecia, fulano que falou isso. Como nós somos semeadores. Isso que a Casa Espírita ensina, para que aquilo desperta em tu o que de bom dorme. Então nós temos bom dentro de todos nós. Como falei no princípio, guardando roupa bonita para a festa? Não. E vamos pegar o que nós temos de bom e replantar. Veja que nós repetimos o mesmo tipo de comida, porque gostamos dela, a mesma roupa. Mas os ensinamentos não repetimos. Não gosto de tal coisa em casa, mas na rua eu gosto. Não gosto de comer isso em casa, vou em tal... Como se diz as famosas cozinheiras, é só mudar o tempero. O tempero de falar, de olhar, de agir. Olha que gestos mínimos fazem maravilha. Passa um amigo, ele faz, oi, você fala, nossa, sala, vai dando a Deus, porque o carro dele passou. Passa um em silêncio, fala, isso não vale nada. Como nós trocamos uma coisa pela outra. Não,
Vamos nos valorizar para valorizar o outro. Vamos lembrar que ele está no mesmo caminho. Todos nós que estamos encarnados estamos no mesmo caminho, onde tem as mesmas situações. E já passamos por todos esses quadros. Deus nos deu várias salas de aula, que eu falo que é a reencarnação, várias salas de aula para que nós pudéssemos ser pai, mãe, aluno, homem, mulher, criança. Olha, igual no colégio. Então tem tudo para que nós possamos aprender. O que acontece, se nós agora somos relapsos, já pensaram nas 2 encarnações atrás? Joga uma pedra na cruz. Não, então vamos nos despertar e saber se localizar onde estivermos e até o sair, para que nós possamos então fazer o quê? Nos proporcionar colheitas, mas sabendo receber as sementes. E lembra uma coisa muito interessante, cada semente tem um modo de ser plantada. Cada semente tem seu modo de ser plantada. A semente de ideologia é muito fácil. Agora, deixa de fazer isso. Não, ele não sabe o que ele falou com você. Perdoa. Precisa de um novo tipo de terra. Se as plantas, cada planta precisa de um tipo de terra e de cuidado, temos que lembrar então como que nós temos, com o conhecimento, adubar o nosso conhecimento e as nossas atitudes. O nosso pensamento progride e avança, olha o perigo, à medida que damos a ele material e caminho para seguir. Olha, o nosso pensamento progride à medida que nós damos a ele material e caminho. Se o nosso pensamento caminha, qual pensamento nós estamos dando? Qual o caminho que nós estamos criando para ele? Do bem? Do mal? Da preguiça? Então somos nós que nos damos o fruto do que plantamos. E é uma coisa tão interessante, quando nós pensamos alguma coisa, isso prova que a espiritualidade está ao nosso lado, nós encontramos aqueles que mais ou menos pensam a mesma coisa que nós estamos. Que coisa! Eu também penso assim, tanto para o bem quanto para o mal. Só tem que para o bem, para o desconforto, nós somos mais ágeis. Para o bem nós somos uma semente um pouco soterrada, que precisa ir se despertando. Praticar é mostrar que sabe. Vamos praticar para mostrar que sabe. Não precisamos nos exaltar um dia inteiro trabalhando. Não, 1 minuto é o início de 1 hora. Olha, faltar 1 minuto, não completou a hora. Olha coisas mínimas. Um fósforo cria um grande incêndio. Olha, quanta coisa, um pingo que inicia a chuva. Será que nós já temos isso dentro de nós? Um pingo de conhecimento? Temos, mas não fazemos chover. Nós temos dentro de nós de conhecimento? Temos, mas não colocamos em prática. Não precisamos também sair o dia inteiro praticando, não, para. Isso é aquele aluno que só estuda a véspera da prova. Você sair agora para... não vou fazer. Mentira. É porque você está em prova, vai fazer. Não, temos que ser calmo para ir fazendo isso. Então, nós criamos ainda tentações mentais, planos, projetos lindos, mas como nos silenciamos diante que chega o momento que precisamos agir. Acorda, ou tu que dormes. O que já bom dentro de você, que pode fazer isso. Visita o pensamento da ilusão a todos nós, nos mostrando como vamos agir naquele momento. Não, a ilusão nos anima, mas temos que saber como conviver com esses momentos. Cada pensamento que chega é como uma matéria bruta a ser burilada, polida, adaptada, criando forma e dando a ele um segmento. Olha quanta coisa séria. Casamento que chega é como uma pedra bruta. O que eu vou fazer? Não, é difícil, não posso fazer isso. Como que eu vou fazer? Precisa ser polida, porque nós temos exemplo dos outros que passaram por aquela situação. Quando Jesus disse que não nos deixaríamos só, ele deixou todos nós entre mestres e alunos. Aqueles que já acertaram são mestres naquele caso. Aqueles que já fizeram isso são mestres. E que nós possamos lecionar a eles. Às vezes nós encontramos, e deve ter acontecido com todos aí, alguém, e de repente você conversa com ele e fala, ai, você acha que ele não tem problema, não tem nada, está tudo bem, dos dois lados, financeiro, espiritual? Você fala uma palavra e diz assim, você falou o que eu queria ouvir. Olha que coisa interessante, você falou o que eu queria ouvir, o que eu precisava ouvir. Então veja como nós temos que saber o que nós estamos emitindo em palavras.
Qual é a matéria-prima do seu pensamento que você adquire? Qual é a matéria-prima do pensamento que chega? Esse pensamento veio por quê? Nós temos facilidade de associar o nosso pensamento a tudo que nos chega. Você viu que a televisão hoje é um convite para todos os campos, não é futebol não reclama, o time perdeu. É um convite para todos os campos que nós queremos ir. O que não nos falta é informação. A gente fica vendo uma coisa agora que eu fico apavorado, tipo, aquelas guerras. Olha que eu acho uma coisa interessante. Sabe que os chefes que estão com aquela idade de tudo, acho que não vão desencarnar e estão achando que vão para onde? Se eu pego um ônibus, eu sei qual a direção que eu tenho. Se eu estou plantando uma semente, eu sei qual o fruto que eu quero. E o que eu vou deixar. Não, vamos lembrar muito disso. Lembra, sua casa abriga seu corpo, lar do seu corpo é lar do seu espírito. Então veja como você está tratando o seu espírito, que é você. Porque muita gente diz assim, eu não me conheço. Eu não me conheço porque eu não estou me aproximando, desculpa a palavra, desse sujeito, que sou eu. Vendo quais falhas que eu tenho, como eu preciso, como eu tenho que mudar, como eu vou fazer isso. Qual o exemplo? Quando Jesus já posso repetir que nós somos semeadores, é semear nos outros, não é só em você não. E para você semear nos outros, lembra, eu tenho que ter provado esse fruto. Essa é a grande verdade. Senão, qual o valor que ele vai ter? Vai lembrar de onde veio tudo isso? Não. Vamos acordar. O que você cultiva em sua mente é o que você distribui. Você cria companhia ou algozes. Depende de você. Como você se associa. Diga com quem andas e sabereis o que você faz, se é capaz, onde você está. E nós não paramos ainda para ver isso. Olha, o espelho só reflete o que mostramos a ele. Os espíritos inferiores em nossas vidas mostram o que nós estamos refletindo a ele. Então nós fazemos convite pelo que nós sabemos, pelo que nós fazemos, pelo que nós utilizamos, onde nós estamos, e esquecemos disso. Ainda olhamos bastante para fora do nosso eu. Agora é hora de olhar para dentro de nós mesmos. E aí estamos resolvendo os nossos problemas e resolvendo o problema dos outros. Quantas pessoas precisam se aproximar de todos nós e não tem ainda aquela aproximação por causa de uma distância. Quando a gente fala das pessoas, falando dos desencarnados. Quantos irmãos querem se aproximar de todos nós e nós não damos a ele aquele espaço. Isso é muito fácil lembrar. Quando chega um pensamento em você, você não sabe. Cada hora você escolhe uma parte, para que você possa decidir. E aí, nessa parte, nós começamos a nos questionar com aqueles que tiveram um fato igual e aconteceram. Porque então, nessa hora de vamos questionar alguém que já teve, com a reação que ele teve, o que ele criou, lembrar de Jesus. Daqueles que o cultivaram e ainda cultivam o ensinamento dele, nos mostrando esse caminho. Nunca seja o problema do próximo. Para corrigir e aprender, você não precisa ferir, mas querer ajudar orientando. Nós temos mania de orientar, vir o outro e ferimos. Reclamamos, dizemos, não. Muitas vezes a gente esquece de que aquele que você está levando a palavra é para que dentro de você também ela floresça. Senão você está dando aquilo que não tem retorno. Essa é uma grande verdade. Não, vamos lembrar disso. A religião te liga a Deus, mas a grande descoberta é desenvolver a sua consciência para o seguir. Desenvolver a sua consciência para o seguir. Já falei, vou repetir. Nós só procuramos a religião que nós temos, igual quem procura um remédio, ou quem está com dor de dente, para procurar um dentista. Fora disso, não, vamos estreitar a nossa amizade. Não precisamos ficar alheio a nada. Precisamos ter esse espaço para fazer. Quando vai um médico, ele dá um remédio assim, tomar de 6 horas, hein? Falta 10 minutos, você está doido. Aí fulano não para de conversar, está chegando a hora. Para tomar 6 horas. E, no entanto, depois ele te acrescenta, se passar meia hora, pode tomar que não tem problema. E por que nós fazemos isso com oração? Aí eu não posso orar agora? Não. Você está dentro do ônibus, não pode orar mentalmente? Você está em qualquer lugar? Não.
vamos estreitar esse nosso lado de amizade com essa espiritualidade. Jesus acordou a humanidade sobre a manhã, e a doutrina desperta o homem para o seu agora. A doutrina espírita desperta o homem para o seu agora. A doutrina não está fazendo a gente fugir do nosso lado material, não está fugindo. Ao contrário, está nos ensinando a explorar o nosso conhecimento com o nosso lado material, sem nos envolver em coisas que não precisamos. É apenas um envelope que guarda uma carta, que foi escrita há tempos e que em cada encarnação é corrigida e aumenta, para a gente saber com quem eu estou participando nesse momento das coisas que busca. O agora é o passo que conquista o seu futuro para fazer de você o melhor. O agora é o passo que conquista o seu futuro para fazer de você o melhor. Cada instante, um recapitular. Cada instante, um novo modo de enxergar aquilo que antes você enxerga. Aí as pessoas dizem assim, eu vou à casa espírita para ouvir tudo isso, não falou em Deus, não... Peraí, você tem condição de se abrigar num lugar onde você não cabe? Onde você vai ser indevido? Não, temos que passar pelo caminho, por ser a cada um segundo suas obras. O que nós fazemos para querer essa santificação? Não, o aluno não pode mudar de turma se ele não passar nas provas. E somos nós que lecionamos para nós o conhecimento. Olha que coisa interessante. Nós lecionamos o conhecimento, é sinal que o nosso conhecimento é pequeno. Conhecemos as letras, mas não transformamos em atitude. Conhecemos a receita, mas não juntamos material. Não, vamos começar a lembrar de tudo isso. Devolva você as alegrias que emprestou a invigilância. Olha que coisa linda. Devolva você as alegrias que emprestou a invigilância. Olha, criamos aquelas alegrias todas falsas e nesse momento a nossa invigilância. Eu já vi gente que diz assim, passei o dia tudo bem, encontrei com fulano, olha, passou o dia todo bem, encontrou com fulano, estragou meu dia. Olha o que ele me falou, aquilo que ele te falou é para que você seja o andaime, para ele que possa começar a construir, a sair do chão, para ele levantar. Você vê que nós temos a pedra fundamental para mostrar que ali vai ter uma obra. Então nós temos a pedra fundamental, que é o nosso conhecimento. Uma coisa interessante, não, vamos começar a querer esse alicerce com o nosso conhecimento, e alguma coisa que venha interferir, nós temos que nos apoiar. Essa é a verdade, nós vamos esquecendo. Já se perguntou qual a reação que está buscando, criando essa ação? O que está semeando em suas atitudes? Nós não semeamos em nossas atitudes. E com as nossas palavras? E suas obras? Olha que as nossas palavras são tão interessantes que elas andam, apesar de não ter o som, nas atitudes que os outros contam. Aprendi isso que fulano falou, aprendi isso que fulano falou. Não, vamos ficar de pé. O tempo é canteiro que guarda as sementes que neles plantamos. Hoje rega as sementes soterradas e amanhã nos obriga a colher o futuro que criamos. Se amanhã nos obriga a colher o futuro que criamos, veja que nós estamos semeando hoje para lembrar. Vocês vão zangar, mas eu vou repetir. Toda vez que eu vou fazer um estudo, eu tenho que contar essa pedra de Flávio Zangar, que eu levo uma porção de papel assim, e fico lendo assim, procurando. Um dia, num determinado lugar, tinha umas crianças na frente, assim, uns 10 anos, e aí eu fazia conta, e já não aguentava mais. Aí, quando eu vi assim, ele falou, mãe, será que ele vai ler aquilo tudo? Aí eu falei, não, meu filho, o titista está quase parando. Ele falou assim, senão eu ia dormir. Se alguém quiser dormir, não se preocupem que isso já aconteceu, tá? Agora, se forem bocejar, por favor, tape a boca, que eu vejo que vocês estão com sono, vai ser uma coisa horrível. Você já perguntou alguma vez como ocupa esse espaço em que você vive? No lar, no trabalho, na comunidade de você? Já perguntou alguma coisa? Não, está na hora de você perguntar como é esse espaço que você vive. E como vivem aqueles que estão ao seu redor. Aí você diz assim, eu vivo num lugar horrível. Então você é o grande semeador.
vive num lugar horrível, você é o grande semeador e instrutor deles todos. Essa é a grande verdade. E uma coisa provável, cada um carrega a sua cruz. Quem carregou a cruz? Jesus. Mas até hoje estão crucificando. Então nós temos que ter esse cuidado, que é você que carrega a sua cruz, você que faz o seu espaço, pode estar no meio dos outros. A própria ciência mostra isso. Ela te vacina para que a epidemia não te pega. Você está vacinado em qualquer lugar. Olha como a matéria nos leciona tudo e nós esquecemos de colocar a parte religiosa nesse lado. Você só está encarnado, mas vivendo entre encarnados e desencarnados para aprender e ensinar. Não, nós estamos desfrutando, vivendo entre encarnados e desencarnados para aprender e desfrutar daquilo. Como é bom, ao fim do dia, você parar e falar, ai, graças a Deus, que dia. E nós precisamos lembrar de que durante o sono, o nosso espírito faz percurso onde já andamos durante o dia, onde tivemos, pelas nossas ações, reações, atitudes, acesso a irmãos no mundo espiritual que têm as mesmas ideias. Como é bom conversar com alguém que tem as mesmas ideias, mesmo que você preferir alguém. Então, à noite, se na casa do Pai tem várias moradas, para qual morada dessa nós estamos indo? Jesus não perguntou o que sabíamos, mas nos disse, ide e pregai. Se somos centelhas de Deus, temos algo bom a plantar. A menor semente se transforma em uma enorme árvore. Você diz assim, aquilo que eu tive com você abriu um caminho para mim. Aquilo que você falou me mostrou uma verdade. Olha como coisas mínimas realçam em todos nós esse potencial que temos e nós esquecemos. O que trazemos em nossa alma são resíduos do ontem, alimentados pela nossa convivência com a ignorância em não querer aprender a praticar o que o aprendizado nos traz. Como aplicar? É difícil? Mas nós temos que saber isso, que a nossa convivência com nossos sentimentos e com os sentimentos dos outros, eles vão não lecionando. Esse sentimento fulano tem, eu não posso ser desse lado, olha o resultado que ele teve. Esse sentimento eu posso ter porque fulano teve, olha o resultado desse. É que não ia nos faltar nem mestre, nem exemplos. Essa é a grande verdade. E a doutrina espírita nos mostra isso, nos preparar para receber um novo tempo, um novo modo de ver, um novo modo de enxergar, um novo modo de seguir. Resíduos do que pensamos no ontem guardam feito roupas usadas sem depois serem lavadas e queremos nos desfazer. Então, viram doença o que amoitamos em nossa alma e não tiramos. Eu vou mudar? Eu vou fazer? Não. Não vamos deixar essas coisas desagradáveis ficar amoitadas dentro de todos nós. Não vamos mudar de uma hora para outra. Mas podemos reiniciar essa caminhada onde queremos chegar. Atitudes tristes que não queremos abrir mão viram chagas ocultas, nos atrofiando e ocupando um espaço que poderia estar cultivado com amor e curado. Atitude triste que não queremos abrir mão, viram chagas ocultas, nos atrofiando e vão ocupando um espaço que poderia já estar cultivado com amor e curado. Não vamos permitir, já falei uma porção de vezes, somando tudo isso, criando um entulho. É aquela gaveta que vamos guardando aquelas roupas uma em cima da outra? Não. A doutrina espírita nos ensina a cada instante saber selecionar joio de trigo. Qual o espaço que eu tenho amanhã para cultivar o que eu estou agora? A oportunidade chegou, você perder? Nós fazemos isso. Estava em promoção e eu não vi. Do lado material. Estava em promoção e eu não vi. E a doutrina espírita está em promoção a todo dia, o conhecimento em promoção. Como pode dizer que tem promoção? Cada lugar que você vai tem um falando de um modo. Por isso que você fala assim, a meia naquela venda é mais barata do que aquela. É a mesma palavra, do mesmo modo para que você possa usar. Então busque em você esse conhecimento para que você possa começar a colocar em prática a cada dia. O que trazemos em nossa alma são resíduos do ontem. Diálogos chulos enfraquecem o nosso equilíbrio e se hospedam onde assuntos que nos alimentam
vão perdendo seu espaço e sendo atrofiado por falta de manutenção. Diálogos chulos enfraquecem o nosso equilíbrio e se hospedam em todos nós. É aquele espaço que nós criamos para as coisas bobas, desnecessárias, e ficamos mastigando aquilo toda a vida, como dizer assim, aquele chicletezinho que não engolimos. Não, vamos tirar essa coisa das cabeças. Fácil, volto a repetir, não é. Mas nós somos capazes. Se nós lembrarmos que nós temos hoje em conhecimento, nós olhamos aqueles filmes que mostram aquela época de Barrabás, nossa Senhora, nós estivemos lá. Fomos mudando até agora. Ou você vê o modo de ensinar as crianças e tudo, você fala, ai, se isso fosse na minha época, eu não tinha que ficar de castigo, não tinha... Por quê? Naquela época você tinha que aprender aquilo. A própria evolução material nos mostra isso. Eu lembro, para conversar um pouquinho, nós já tínhamos um posto telefônico. As coisas mais interessantes, eu morava em Itapiruna, eu tinha que ligar para Laranjais, para marcar 3 horas depois para eles atenderem o telefone. Olha que coisa difícil. Eu tinha 20 anos, nunca tinha falado no telefone. A primeira vez que ligaram para mim, eu estava em Itapiruna, que eu atendi, mamãe, oi, é sua mãe. Eu falei, tá. Liguei o telefone, fui chorar, nunca tinha falado no telefone. Aí, eu entrei no banheiro, claro, chorei. Seu Geraldo, meu filho, é muito que ele ficava falando, abre, pelo amor de Deus. Eu abri e falei assim, quem morreu? Quem morreu? Só chora quando morre. Eu falei, não, é um negócio que eles vão fazer lá. Eu disse, mentira. Olha que coisa interessante. 20 anos. Hoje minha neta de 3 anos está lá no celular. Gente, o progresso. Aí você diz assim, a humanidade está perdida? Não. A humanidade está salva, mas não está aproveitando o conhecimento. Tem medicamento para tudo. E nós queremos. A quantidade de religiões que tem é maravilhoso. Todos estão falando no mesmo Deus, cada por um caminho que você pode trilhar. Isso é lindo, você quer ir ao Rio? Quantos caminhos existem? Mas o seu objetivo é o Rio. O trânsito é o mesmo. Então elas estão te mostrando o mesmo caminho. O que acontece é que nós às vezes ficamos no trânsito não querendo passar na frente do outro. Essa é a grande verdade. O que trazemos em nossa alma são resíduos do ontem, alimentados por nossa convivência com a ignorância e o que não queremos aprender e por isso praticamos errado. Resíduos do que pensamos, olha, resíduos do que pensamos no ontem, guardamos feito roupa suja para depois serem usados. Ele me aborreceu, o dia que eu lembro o que ele fez. Podemos então lembrar, mas não buscar aqueles sentimentos que naquela época nós tivemos. Essa é a realidade e esquecemos. Recordações que são desenterradas do nosso perispírito, quanto fatos cotidianos nos criam um apagão, trazendo quem fomos no ontem, devem ser trocados por motivos novos, nos mostrando quem somos agora. Quando lembrarmos, já fazia isso, não faço mais, vamos nos sentir vitoriosos, como estamos fazendo agora. Quando descobrirmos que alguém venceu a mudança que ele está, vamos somar a ele, já que não podemos ir em presença física, os nossos melhores pensamentos. Regar, fulano venceu isso, fulano parou. Vamos levar os nossos pensamentos para somar a ele, para ajudar. E nós às vezes nem pensamos nisso. Pode ficar calmo que o papel já está acabando. Precisamos começar a tarefa do autolibertação, aprendendo a viver com o que possuímos de bom e o que podem crescer à medida que colocamos em prática o nosso conhecimento. Jesus deu exemplo em palavras, praticou e nos deixou o caminho. O que não nos falta são exemplos. A gente diz, mas foi na época de Jesus. Mesma coisa. O ser humano era a mesma coisa. Não tinha supermercado, mas tinha aquelas feiras. Não tinha gente precisando, tinha gente doente, tinha gente boa, tinha. Sempre teve isso. Se a vida é uma escola, um hospital, sempre teve gente. E aqueles que evoluíram foram se descartando dele os sentimentos negativos
E como nós temos dificuldade em descartar as coisas que não mais precisamos em todos os aspectos. Vivemos em uma sociedade, no lar, no trabalho, na religião, mas somos almas individualizadas, construindo a nossa independência espiritual. Então, você é o responsável, onde quer que esteja, pelas suas palavras e oportunidades. Aquele negócio de culpar o outro por alguma coisa, é que você teve acesso. Deixa. E fulano falou isso, parece que vai abrir em mim uma ferida. Não. Lembra de que ela foi bem cicatrizada, não vai abrir. Mas nós somos aquele que fala assim, eu tomei um tombo, abriu a cicatriz. Alguém fala alguma coisa, desfolhamos ontem. Não vamos fazer isso, não. Vamos ficar acordados para resolver. Somos presas fáceis de nós mesmos. Somos presas fáceis de nós mesmos. Se não abrirmos mão do que ainda pesa em nossa mochila espiritual, teremos dificuldade de manter a nossa caminhada. Como é abrir mão daquilo que nos fere, se não colocarmos o conhecimento em prática? É aquilo que nós temos tudo, passamos frio sem abrir o guarda-roupa, preparar a roupa. Não podemos perder a oportunidade que estamos tendo de estar reencarnado. Nós sabemos que somos espíritas, a dificuldade que hoje é uma reencarnação. A espiritualidade existe. Então nós temos que estar alerta e desfrutar desse compromisso que temos e desse presente que nós ganhamos. Não permita que as suas buscas materiais destruam a sua busca pela reforma espiritual. Olha que lindo. Não permita que as suas buscas materiais destruam as suas buscas pela reforma espiritual. Não vou orar, não tive tempo? Não. Para orar você não precisa, você marcar um horário, é maravilhoso. Mas se não puder, todo instante, o Espírito é a nossa volta. Todo instante a espiritualidade tem acesso. Mas nós achamos que é igual o telefone está ocupado. Quando você... Não. Muitas vezes a resposta que nós precisamos é o silêncio. Até no nosso lado material. Quando você fala alguma coisa, o cara está quieto, você fala, notei que ele tem uma resposta boa para mim. E às vezes tem uma resposta rápida, não é aquilo que você quer. Pedimos chuva, veio uma chuva forte, olha aí, estragou tudo. Amanhã podia amanhecer com sol, não morrer é sol quente. É uma coisa interessante que acontece. Não, vamos aprender isso. Não importa o que o mundo lhe deu, mas o valor dele que você leva e o que você vai refazer com o conhecimento que você tem. Você já se perguntou alguma vez como ocupa esse espaço em que vive? No trabalho, no lar? Repetir a mesma folha, não liga não. A idade é um problema. Quando acordar, não reserve só para você o seu estômago, o seu tempo, renove para você o que de melhor você ontem iniciou e que agora pode concluir. Como nós podemos, então, já concluir uma série de coisas que nós já temos dentro de nós e vamos adiando. Então, essas coisas nós poderíamos fazer. A verdade é que a verdade, mesmo soterrada, um dia germina. A verdade é que a verdade, mesmo soterrada, um dia germina. Então, que nós saibamos nos consultar nesses momentos difíceis, pois sabemos onde está a resposta. É igual, já volto a repetir isso, em casa nós sabemos onde está guardado o que queremos. Às vezes esquecemos, porque sabemos que está guardado em todos nós também, esquecemos onde está. Você veja, o mês está iniciando. Que esse mês possa ser uma nova proposta que nós estamos recebendo. Se alguém te faz uma proposta, é porque você é capaz. Lembra disso? Se alguém te faz uma proposta, é porque você é capaz. Por que Deus nos deu a encarnação? Porque sabe que nós somos capazes. O que acontece é que nós não queremos assumir o compromisso de responsabilidade. E como encarnado, um passa para outra tarefa que tinha que ser, a tarefa do Espírito não passa para ninguém. Ele é responsável por ele, para que ele possa saber os melhores resultados. E nós notamos isso quando erramos uma coisa duas vezes, aí, eu não podia ter errado. E no mundo espiritual, nós vamos reclamar. Eu queria reencarnar? Não. No momento onde você quer reencarnar, os outros já estão à frente. E nós já estudamos e não fomos bons alunos, sabemos
Ficar em segunda época é chato, agora perder o ano é pior ainda. Vai ter uma outra turma diferente daquela que você conviveu. Então, que nós possamos retornar aos nossos lares, pensar que eu li isso tudo, não. Voltar ao nosso lar, feliz e alegre, lembrando, o conhecimento nos chega. Será que nós vivemos ele? Colocamos em prática? Como eu disse no princípio, ou só compramos roupa para usar nas festas? Não. Temos que usar no nosso dia a dia para ter o cuidado com a roupa nova, como nós temos na festa. Não deixar cair nada, não sujar e voltar a guardar. E o nosso conhecimento é para tudo isso. Tem uma poesia para falar, já falei tanta poesia que vocês nem aguentam mais. Fala, Flávio Paulo. Eu quiser ter uma ilusão, não? Não? Ela não gosta não, viu? Ei? Então, ela que manda. Tudo é igual. Apenas se difere é o modo de ver, ouvir, sentir e calar. A dor é dor em qualquer canto. O imprevisível é um espanto e a vida é uma incerteza sempre igual. Rouba a tristeza o momento, embaralha os pensamentos, mas cada um pensa o que quer. É tão bom assim. Os olhares se conferem, se encontram, se perdem. Rebenta no peito um grito de prece. Horrenda ilusão, eu vou levando a espera de um dia ser melhor, ou quem sabe, nem chegar. O medo me aperta, me desperta, me morde, mas lento ele foge quando chega a verdade. Esperança ressoa em meu eu, me aperta, me balança, mas me dê vida. Senhor, faça chover dentro de mim, faça-me brotar novamente. Enfim, o que não some, se o tempo consome, a vida, a espera, e quem espera, fica esquecido. Mas tudo é igual. Então vamos agradecer a Deus, mas antes eu tenho um pensamento que eu adoro, tenho que falar para vocês. Não seria bom se todas as pessoas fossem iguais, mas seria ótimo se houvessem mais pessoas iguais a vocês. É psicografia, né? Porque eu não escrevi isso. Então, vamos fechar os nossos olhos nessa viagem ao interior da nossa mente, onde tem trilhos que já passamos, trilhos que abrimos para que outros pudessem caminhar, tropeços que tivemos, noites escuras, mas o sol nasceu. Quando abraçamos esse conhecimento que temos, onde encontramos Jesus, que nos mostrou o renascer de todos nós, a esperança, a coragem, nos ensinando a vencer as nossas mazelas. E vamos agradecer então por esse ponto de luz que temos e possamos sempre buscar, dizendo assim: Deus, Senhor da vida, obrigado por ter nos criado, ter nos dado a inteligência e desenvolvimento, ter nos dado educandário em cada encarnação, para que pudéssemos desenvolvendo as nossas capacidades sem tropeçar, mas lento e vigilante. Obrigado por aqueles que nos trazem o despertar, que nos mostram o valor das coisas, aqueles que às vezes nos ferem para ver onde está o nosso conhecimento e assim oferecer a Ele, que passa despercebido por todos nós. E onde quer que estejamos, Jesus, que os nossos mentores nos mostrem, além do nosso conhecimento e dos nossos sentimentos, o que precisamos enxergar. E aqueles que já passaram por esta casa, nos trazendo os ensinamentos, possam receber essas melhores vibrações onde estiveres. Se sabemos que você nos disse, colhe o que plantas, por certo, colheremos frutos que estão nos dando para que juntos participemos dessa verdade. Que possamos então retornar aos nossos lares felizes e alegres para levar lá para dentro as lições que aprendemos e transformá-las em obras, atitudes e vidas. E por onde passarmos, nada temer, pois Jesus disse: estou convosco em todos os tempos. E que assim seja.
Graças a Deus.